Vamos para cá para eu trazer bastidor, Uribe, sobre a reunião que se avizinha no próximo domingo. A semana começa já no domingo aqui em Brasília, com uma conversa sobre as medidas alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que vai servir para que parlamentares também, não só para o ministro Fernando Haddad apresentar quais são essas medidas, tem PEC, tem projeto de lei, tem medida provisória no radar, mas também para que os parlamentares possam expor ao ministro Fernando Haddad que estão muito insatisfeitos diante do que eles consideram um atropelo, mais um do Executivo ao Congresso Nacional. A avaliação de líderes com quem eu conversei é que cabe ao ministro apresentar um cronograma para os parlamentares sobre que medidas exatamente serão enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. Uma fonte me disse, olha, tivemos há 15 dias em conversa com o ministro Fernando Haddad, ele não havia comentado absolutamente nada sobre essas medidas do IOF. Não dá para ser assim. Assim, ninguém será pego de surpresa novamente, segundo esses parlamentares. Nós apuramos que até aliados do ministro Fernando Haddad chegaram a conversar em tom de conselho junto ao ministro para evitar enviar iniciativas que não estejam completamente combinadas dentro do governo e, claro, alinhadas junto ao Congresso Nacional. No caso do IOF, esses aliados consideraram o caso mais grave, porque a equipe econômica, segundo relatos, não teria deixado exatamente claros os meandros dessa medida aos demais integrantes do governo, os impactos desse aumento do IOF. Isso ficou claro, evidenciado na fala da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, numa entrevista à Globo, quando ela diz que Haddad não havia antecipado detalhes da medida e que seria um impacto pequeno. A Gleisi ainda disse que entendeu como a proposta não estava aberta, né, e considerou que Haddad, sempre muito cioso em relação a esses assuntos, aí os outros ministros concordaram e disseram ok, apoiaram que a medida fosse levada adiante. A reunião com os líderes está marcada, como eu disse, para domingo, 6 horas da tarde, na residência oficial da Câmara dos Deputados, quando o ministro da Fazenda vai apresentar o que ele chama de medidas estruturais. Estruturais, é o mesmo termo utilizado pelos presidentes do Senado e da Câmara. Essas medidas, elas podem substituir o decreto do IOF, isso ainda não está muito claro, se o governo vai tentar segurar ao menos parte dele. A equipe econômica avalia uma série de questões que podem indicar mudanças, por exemplo, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, também conhecido como Fundeb, a revisão de benefícios tributários e benefícios sociais, a exemplo do BPC, projetos que discutem os chamados supersalários do judiciário e a aposentadoria de militares, os dois em análise no Congresso Nacional, também aparecem como opção ao pacote da Fazenda.